Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos retratar hoje mais uma empresa na área de energia. Inclusive é um setor que ele vem crescendo bastante, vem se desenvolvendo bastante, porém é um setor que precisa de empresas fortes, empresas extremamente sólidas, até em função dos altos investimentos que esse setor requer, né? E aí, consequentemente, chama muita atenção aí dos investidores de uma forma geral, até porque é um setor que é extremamente maduro e que vai ter uma dependência de energia, né? O Brasil depende de energia e sempre irá depender de energia, por razão pela qual é um mercado extremamente atrativo. E para retratar essa empresa, nós estamos aqui atendendo aos pedidos dos nossos inscritos que vêm e comparecem junto conosco aqui, trazendo a sugestão de empresa para que a gente possa pesquisar e repartir todas as informações com vocês. E no caso dessa empresa, o pedido veio lá do Fabiano Campos. Grande Fabiano Campos, um forte abraço. Obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, Fabiano. E bem como o F. Gonzalez, grande F. Gonzalez, que também sempre está conosco aqui. Muito obrigado também pela sugestão aí, F. Gonzalez. E também vocês podem sugerir empresas, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e manda a sua sugestão e aproveita também, faça a sua inscrição, dá um like e venha conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimento. Só também deixa eu justificar aqui, mas eu peço, a empresa não é retratada. É que a lista realmente ela é grande, né? E a gente vai atendendo um a um, mas tenha certeza, eu vou lhes atender, fica tranquilo. Se ainda não atendi, calma, deve estar na lista ali, na sequência já chega a vez dela aí, e aí a gente retrata com o maior prazer, e aí na sequência vamos atender todo mundo, né? Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente vai atender todo mundo, porque para mim é um prazer estar junto com vocês. Mas a empresa sugerida lá pelo Fabiano Campos e pelo F. Gonzalez, trata-se da Energisa S.A., Energisa S.A., que é uma das maiores empresas do setor de energia aqui do Brasil, com capital totalmente nacional, né? Mas a história da Energisa, ela começa lá no ano de 1905, no interior de Minas Gerais, quando José Monteiro Ribeiro Junqueira, junto com João Duarte Ferreira e Norberto Custódio Ferreira, eles criam uma empresa chamada Companhia Forceluz Cataguases Leopoldina. Então, uma empresa de energia ali no interior de Minas. E já no ano de 1907, se torna uma SA. Olha só, em 1907 se torna uma SA, sendo a terceira empresa brasileira a se transformar em sociedade anônima, isso lá em 1907. Em 1908, ele já constrói a sua primeira usina hidrelétrica, que é a usina Maurício. E a partir daí, então, começa ali a aquisição de outras usinas e a ampliação da produção de energia através dos ativos que eles já possuíam na época. Em 1925, também foi uma das pioneiras, né, uma das primeiras empresas, se não foi a primeira, a distribuir lucro para os seus empregados, e isso no ano de 1925. E a partir de então continua comprando outras empresas e ampliando a sua produção de energia, atingindo ali todo o estado de Minas Gerais. Já na década de 70, lá em 1970, começa também a produzir energia através de termoelétricas, em 1970, hein? Em 1996, aí já passa também a operar em outros estados, participando de leilões, e aí consegue entrar no estado também do Rio de Janeiro. Então a empresa que era totalmente mineira, agora passa também a atuar no Rio de Janeiro. Em 1997 já vai também para Sergipe, onde adquire a Energipe. Em 1999 também adquire uma outra empresa, agora só que lá na Paraíba, a Celb, lá de Campina Grande. E no ano de 2000 já adquire daí a Saelba, que é a concessionária ali que atende todo o estado da Paraíba. No ano de 2001, passa a operar também com as chamadas PCHs. Então, a construção das pequenas centrais hidrelétricas em diversos pontos do país passa a investir também em PCH. No ano de 2007, aí o que eles fazem? Agrupam todas as empresas que eles foram comprando ao longo do tempo, que foram montando ao longo do tempo, colocaram todas as empresas aí embaixo do guarda-chuva ali de uma empresa só, que era a Hold, né? Que era a Energisa. Então, a Energisa surge mesmo no ano de 2007, quando então a empresa deixa de ser a Cataguases Leopoldina para ser a Energisa. Já no ano de 2010, aí também passa a investir em energia eólica, construindo parques eólicos lá no Rio Grande do Norte, inclusive depois aí foi ampliando a produção de energia eólica justamente lá no Rio Grande do Norte.
Já no ano de 2014, aí adquire também uma outra empresa no setor de energia chamada Rede Energia e vai ampliando a sua participação também para outros estados. No ano de 2018, adquire também uma outra empresa de energia lá no Acre, que é a Eletroacre, e também em Rondônia, que era a Ceron. Então passa agora a atender também o Acre e também o estado de Rondônia. E no ano de 2019, adquire uma empresa chamada Alsol, que daí era uma empresa voltada mais para energia solar. E aí também começa a ampliar toda a sua participação nas chamadas energias renováveis. Hoje, a Energisa, ela atende praticamente 10 milhões de clientes, né, mais 10 milhões de unidades consumidoras, está presente em 11 estados e tem entre empregos diretos e indiretos gerados pela Energisa, mais de 20 mil empregos diretos e indiretos. Então, por aí dá para ver o crescimento, como que a Energisa veio se destacando ao longo de todo esse tempo. Mas, para que a gente possa saber como é que está a situação da Energisa, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e de 2021, para que através dos números a gente possa entender como que está o desempenho da empresa. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Energisa S.A. referentes a 2019, 2020 e 2021 e vamos através dos números conhecer como que está o desempenho, o andamento da empresa ao longo desses 3 exercícios. Começando aqui pelo ano de 2019, nós temos aqui um total do ativo. O que é esse total do ativo? É tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, todos os seus bens e direitos. E no caso da Energisa, nós vamos ter aqui um valor significativo aqui na parte do intangível, que são chamados os bens de natureza incorpórea, são aqueles bens que não existem fisicamente, porém possuem valor econômico. E no caso das empresas de energia, uma grande parte delas registra dentro desse intangível as concessões e os direitos de exploração, já que a energia ela é uma concessão do governo, né? Então a empresa, ela, como tem o direito de utilizar essa concessão, então isso aqui ele representa um bem de valor econômico, porém que não existe fisicamente, né? E aí nós temos aqui o ativo circulante, que é o capital de giro da empresa, que fechou em 2019 com 9 bilhões 858 milhões de reais, o que correspondia a 25,1% de todo o patrimônio da empresa. E desse valor, 2 bilhões 679 milhões era dinheiro que estava em caixa, banco e aplicação. 3 bilhões 799 milhões são os contos a receber, e no caso das empresas de energia, o estoque que eles têm, que é um valor pequeno, né, é mais para uso e consumo. Então são classificados aqui os outros ativos circulantes da empresa, e dentre os quais também os direitos de utilização das concessões no curto prazo. Já para 2020, o patrimônio total pula para 45 bilhões de reais e o capital de giro vai para 13 bilhões 594 milhões, agora com 29,8% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa 6 bilhões e 6 milhões, né? E temos aqui um contas a receber com 4 bilhões 488 milhões. Já para 2021, a empresa aumenta, mas o seu tamanho vai agora para 54 bilhões de reais. E desses 54 bilhões de reais, 15 bilhões é o capital de giro. Reduz o volume de dinheiro em caixa, 4 bilhões 830, porém, um aumento aqui no contas a receber. Então, por aqui dá para se observar o andamento, né, o comportamento do capital de giro do ativo circulante. E por que se destaca esse capital de giro? Porque é ele que faz toda essa máquina aqui funcionar. Então, quanto mais capital de giro tiver, mais recursos a empresa tem para poder ampliar até as suas atividades. Já na parte do endividamento, que é visto aqui no passivo circulante, dívidas de curto prazo, e passivo não circulante, dívidas de longo prazo, o que fecha aqui com um total de endividamento de 32 bilhões em 2019, o que representava na época 83,6% de tudo que a empresa possuía. Já para 2020, o endividamento vai para 38 bilhões de reais, mantendo aqui 83,5% praticamente estável o endividamento da empresa. Notamos aqui, né, que grande parte desse endividamento é no longo prazo, como é natural dentro desse tipo de atividade. Já para 2021, o endividamento pula para 45 bilhões, apesar do aumento nominal, o peso da dívida ficou um pouquinho menor, 82,6%. Então, observamos que o endividamento ele vem numa estabilidade aqui na faixa de 83,6, 83,5, 82,6, né? E com uma grande parte dessa dívida concentrada no longo prazo.
Já os resultados produzidos pela empresa. Em 2019, faturou 19 bilhões e 900 milhões, em 2020, 20 bilhões e 300 e em 2021, 26 bilhões e 797 milhões de reais. E o resultado apresentado pela empresa, 527 milhões de lucro em 2019, pula para 1 bilhão e meio em 2020, o lucro da empresa, e agora em 2021 pula para 3 bilhões de reais. Então vejam que o lucro aqui ele vem dando saltos, né, a cada exercício. Sai de 527 milhões para 1 bilhão e meio para 3 bilhões agora em 2021. Trazendo também nesses gráficos aqui o comportamento da situação financeira visto através dos índices de liquidez. A liquidez geral, que mostra a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, ela sai com índice de 0,69 em 2019, 0,77 em 2020 e 0,84 em 2021. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 84 centavos. Então, quer dizer, para R$1 de dívida, ela só tem 84 centavos, consequentemente, com o passar do tempo, vai ter que produzir recursos para fazer frente ao seu endividamento. E aí nós olhamos, então, esse outro indicador, que é a liquidez corrente. E no ano, a empresa consegue pagar suas dívidas? Como é que está a situação financeira dela no dia a dia da empresa? Ela sai com índice de 1,31 em 2019, 1,10 em 2020 e 1,22 em 2021. Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,22. Quer dizer, paga e sobra. Não é grande sobra financeira, mas enfim, trabalha com uma pequena sobra financeira no curto prazo, porém no longo prazo, essa folga não é retratada através do índice da liquidez geral. Já no endividamento, nós temos aqui o comportamento e o tamanho da dívida da Energisa, que ele sai de 83,6% em 2019, 83,5% em 2020 e 82,6% em 2021. Portanto, a dívida praticamente ela segue numa estabilidade entre 82% e 83% de tudo aquilo que a empresa possui. Nesse outro quadro, temos também aqui os índices de rentabilidade, o quanto que a empresa ganha em relação ao que ela fatura, quanto que ela ganha em relação ao investimento feito e quanto que ela ganha para o acionista. Na margem líquida, que é o quanto ela ganha daquilo que ela fatura, ele sai com índice de 2,6% em 2019, sobe para 7,5% em 2020 e sobe mais ainda para 11,3% em 2021. Então, de toda a receita gerada pela empresa, paga custo, paga despesa financeira, paga imposto sobre o lucro, ainda sobra líquido 11,3%. Já na rentabilidade do ativo, ele sai com índice de 1,3% em 2019, sobe para 3,3% em 2020 e sobe mais ainda 5,5% em 2021. Em relação a todo investimento feito dentro da empresa, ela gera um ganho de 5,5%. E fechando ali a rentabilidade do PL, que é o ganho do acionista, o acionista que estava já dentro da empresa nesses respectivos anos pelo valor patrimonial, eles tiveram um ganho de 8,2% em 2019, 20,2% em 2020 e 31,7% agora em 2021. Portanto, ao ter as ações da Energisa no ano de 2021, pelo valor patrimonial com os lucros gerados pela empresa, os acionistas tiveram um ganho, né, o lucro que pertence ao acionista, de 31,7%. Nesse outro quadro, nós temos aqui os outros indicadores mais relacionados à ação. Quanto que vale uma ação da Energisa? Valor patrimonial, R$ 4,65. Então, se pegar o patrimônio, pagar todas as dívidas, o que sobra, distribuir para todos os acionistas, caberia a cada acionista, para cada ação, R$ 4,65. Porém, o valor de mercado que essas ações estão sendo comercializadas são R$ 15,94. Então, uma ação que vale R$ 4,65 é vendida por R$ 15,94. Aí nós temos então o PVP, que é o preço por valor patrimonial, de R$ 3,43. Isso quer dizer, uma ação que vale R$1 é vendida por R$ 3,43. Portanto, as ações da Energisa são vendidas com ágio de 243%. Já o LPA, que é o lucro por ação, quanto que gera de lucro para cada ação com base no valor de mercado? R$ 1,55, e isso agora em 2021. O que se traduz num percentual de 9,72%, que é a rentabilidade da ação. Qual é a diferença entre essa rentabilidade da ação de 9,72% para aquela rentabilidade do PL que a gente viu há pouco de 31,7%?
O 31,7 é para quem já estava dentro da empresa com o valor patrimonial registrado pelo PL. Já essa rentabilidade da ação ela é medida pelo valor de mercado, e o valor de mercado hoje é bem maior do que o valor patrimonial, a razão pela qual a rentabilidade da ação ela apresenta um índice menor. Já o dividendos por ação, quanto que a Energisa distribuiu de dividendos em 2021? 35 centavos. E aí fechamos ali com o PIL, P barra L, que é o preço barra lucro, de 10,27. Isso quer dizer, ao comprar as ações da Energisa, pagando R$ 15,94, ganhando R$ 1,55 por ano, que é o lucro que ela gerou por ação em 2021, o acionista levará 10 anos, 10,27 anos, para ter o retorno do seu investimento. E fechando, naturalmente que todos esses índices aqui, só ressaltando que eles são extraídos do site fundamentos.com. E fechando aqui, esse gráfico traz para nós aqui o comportamento das ações ao longo dos últimos 5 anos. Então, se pegarmos lá em 2017, as ações estavam sendo cotadas na faixa de R$ 5,50 lá em 2017. E aí, na sequência dela, ela tem um pico logo de cara, mas depois daí ela começa ali um processo de escalada lento, mas consistente, indo para R$ 6,00, R$ 7,00, depois continua ali em 2018 subindo, chegando até praticamente R$ 11,00, aí fica trabalhando ali entre R$ 8,00 e R$ 9,00, por boa parte de 2018, ameaça uma subida ali no final de 2018, aí em 2019 ela começa com uma queda, caindo para 7,82, e aí ela de cara dá uma disparada, aí ela vai lá para outro patamar, a ação começa a trabalhar dentro de um outro patamar na faixa de R$ 15,00, e aí ela vai ali com alguns altos e baixos, entre R$ 13 e R$ 15,00. Vai chegando no final de 2019, volta ali para R$ 12,00, sobe para 13, e aí fica oscilando ali com para cima e para baixo, mas não oscilações fortes, né? Girando ali entre 12, 13, 14 reais. Aí começa 2021, aí ela dá mais um salto e ela atinge o seu ponto máximo lá no mês de fevereiro de 2021 com R$ 19,47. E daí, depois daquele pico, ela cai, volta ali na faixa de R$ 15,00, sobe até 17, 18, volta para os 15, enfim, com diversas oscilações ao longo do período, porém agora ela começa a ensaiar um novo período de alta e a cotação extraída agora nesse último dia 23 de março, na faixa ali de R$ 15,94, era por quanto a ação da Engie 3, que é a ação ordinária da empresa, estava sendo cotada. Então, por aqui você vê o comportamento do preço das ações ao longo desse período, e os momentos que ela esteve mais cara e os momentos que ela esteve mais barata. Tá então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, e agora você já sabe o que é Energisa e toda a trajetória lá desde 1905, né? Uma longa história que veio se desenvolvendo aí ao longo do tempo em aquisições e ampliações para hoje se tornar uma das maiores empresas de energia também aqui do Brasil, com capital totalmente nacional, né? E aí, naturalmente, como eu falei anteriormente, o setor de energia é um setor muito promissor. Por quê? Porque quando a gente vai analisar uma empresa, avaliar uma empresa, nós temos que ver qual é o mercado, né? Como que é esse mercado, para onde que esse mercado vai, se esse mercado tem potencialidade de crescimento. E aqui no Brasil nós temos uma potencialidade de crescimento gigantesca no setor de energia, até porque hoje, como todos nós sabemos, aí, o Brasil ele vem aqui já praticamente se arrastando na questão do PIB. Claro que tivemos a pandemia que derruba o PIB, depois daí na sequência o PIB já se recupera, porém a gente não vê um crescimento da economia brasileira há muito tempo, né? Então nós precisamos, para que o Brasil se desenvolva, para que o Brasil possa ser um país pujante, nós precisamos justamente do crescimento econômico. E aí, quando vier esse crescimento econômico, que esperamos que seja o mais breve possível, todo esse crescimento ele só será possível se nós tivermos o fornecimento de energia necessário. Tanto que a gente vê aí quando nós temos aí os riscos de apagões e etc. Tal, isso porque o Brasil ele vive um período aí
praticamente de uma estagnação econômica, sem crescimento, e a gente tem riscos, né, Pagão? Então agora imagine se o Brasil começa realmente a crescer, as indústrias começam a operar com uma capacidade maior, e aí o que vai acontecer? Vai faltar energia. Então, naturalmente, é um setor que ele tem muita potencialidade de crescimento e principalmente se a economia começar a andar, vai requerer mais energia e aí essas empresas todas nesse setor tem uma grande possibilidade de crescimento ainda. Então, é um setor extremamente atraente para quem pretende fazer investimentos. Mas claro que na hora de fazer investimento, nós temos que ver como que está a situação daquela empresa, se financeiramente ela está bem, como é que está o seu nível de endividamento e principalmente a sua lucratividade e a sua rentabilidade. E aí nós vamos aqui retratando e passando para vocês essas informações, para que na hora de você investir, invista com consciência, invista com segurança, sabendo escolher qual é a melhor empresa na qual você pode fazer o aporte do seu capital e, consequentemente, construir o seu patrimônio, né? E aí, consequentemente, nesse patrimônio que vai crescendo, crescendo, lá na frente você vai ter uma vida melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que a gente deseja para você. Dito isso, bons investimentos para vocês.